que você tem tanto medo? Eu já disse, são só histórias. Nada de ruim vai acontecer. Escute com calma e aprenda. Eu moro em uma cidade pequena e tranquila, onde nada acontece. É um lugar onde todos se conhecem e a maior emoção é a festa de São João. Fiquei acordado até tarde, concentrado em um projeto para o trabalho. Minha mesa está posicionada bem perto da janela, me dando uma vista da rua mal iluminada lá fora. Eram cerca de 2 da manhã quando decidi fazer uma pausa. Eu me espreguicei e fui até a cozinha para pegar uma bebida. Quando voltei para minha mesa, notei algo estranho. Havia uma figura parada do outro lado da rua, bem em frente à minha casa. O poste da rua lançava luz suficiente para delinear um homem alto, parado perfeitamente imóvel. Tentei me livrar do desconforto que formigava na parte de trás do meu pescoço. Provavelmente apenas alguém saindo para uma caminhada tarde da noite, disse a mim mesmo. Mas quando me sentei e olhei para cima novamente, ele ainda estava lá. E estava olhando diretamente para a minha janela. Um arrepio percorreu minha espinha. Fechei meu notebook, pensando que talvez fosse hora de encerrar o dia. Fechei as cortinas, tentando bloquear a visão inquietante do homem na janela. Eu estava com medo. Quem era ele? Olhei por uma pequena fresta das cortinas. Ele não se moveu. Ele ainda estava lá, olhando. Meu coração batia forte no peito. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? A um homem parado na rua sem fazer nada? Tentei ignorar o desconforto. Apaguei as luzes e fui para a cama. Fiquei ali, deitado na escuridão, ouvindo o vento uivando lá fora, minha mente acelerada. Quem era ele? O que ele queria? Eventualmente, a exaustão superou meu medo e caí em um sono agitado. Sonhei com aquele homem, parado do lado de fora, seus olhos penetrando os meus. No sonho, me senti paralisado, incapaz de me mover ou gritar, enquanto ele lentamente se dirigia para a minha porta da frente. Acordei encharcado de suor, com as luzes da manhã penetrando as cortinas. Hesitei antes de abri-las, meio que esperando ver o homem ainda lá, mas a rua estava vazia. A única evidência da noite passada era um medo tênue e persistente em meu peito. Continuei meu dia tentando afastar a lembrança do homem da minha mente. Quando a noite chegou, eu quase me convenci de que era tudo fruto da minha imaginação ou um truque de luz. Mas, quando a noite caiu e eu me sentei novamente à mesa, uma sensação de medo tomou conta de mim. Não pude deixar de olhar pela janela. Ele estava de volta. A mesma figura alta, parada, olhando para a minha janela. Dessa vez, ele estava mais perto da minha casa. Minhas mãos tremiam quando eu peguei meu telefone. Dessa vez eu não iria ignorar. Liguei para a polícia e denunciei a figura suspeita. O policial do outro lado da linha me garantiu que eles enviariam alguém para verificar. Eu assisti pela janela, minha respiração embaçando o vidro. Em minutos, uma viatura parou e 2 policiais saíram. Mas algo estranho aconteceu. Eles passavam pelo homem. Ele apenas ficou ali, olhando para minha janela. Os policiais olhavam em volta confusos. Eles circularam pela área, iluminando as sombras com as suas lanternas. Mas nada. Um deles bateu na minha porta para me informar que não encontraram nada. Eu disse a eles que um homem estava bem ali na rua, mas quando apontei, o homem tinha sumido. Naquela noite, dormir foi impossível. Cada barulho, cada sombra me fez pular. Mantive as cortinas bem fechadas, com medo do que poderia ver se olhasse para fora. Os dias se transformaram em semanas, e o homem não voltou. Lentamente, comecei a relaxar, embora a lembrança daquelas noites nunca me deixasse. Uma noite, enquanto eu estava me arrumando para dormir, notei manchas nas janelas. Impressões digitais, grandes e distintas impressões digitais, pressionadas contra o vidro, como se alguém estivesse parado de fora da minha janela, me observando. A percepção me atingiu com um soco no estômago. O homem não estava do outro lado da rua. Na manhã seguinte, procurei outra casa e me mudei no mesmo dia. Mas, toda noite,
Não consigo deixar de sentir seus olhos em mim, observando, esperando. E às vezes vejo vislumbres dele no canto do meu olho quando passo pelas janelas, mas não o vejo bem desde que fui embora da casa. Isso foi anos atrás, mas por algum motivo surgiu na minha cabeça recentemente. Eu tinha acabado de me mudar para ficar com meu melhor amigo enquanto estava na faculdade. Nossa situação financeira não era das melhores e era a primeira vez que eu vivia longe de casa. Nós morávamos em um condomínio fechado. Saindo do condomínio, havia uma rua grande e muito movimentada. Uma noite, meu amigo teve que ficar na faculdade até mais tarde e eu estava com fome e entediada. Então decidi ir a pé até a loja comprar algumas guloseimas para comer. A caminhada até a loja era uns 5 ou 6 quarteirões. Apesar de ser uma caminhada mais ou menos longa, eu queria me distrair um pouco. Mas, se eu soubesse o que iria acontecer, eu teria ficado em casa. Naquele dia em específico, a rua não estava tão movimentada quanto de costume. Quase assim que cheguei no quarteirão da loja, um carro vermelho passou por mim e deu marcha ré, como se fosse a única pessoa dirigindo naquela rua. Eu, sendo uma garota ingênua, parei pensando que iria pedir informações sobre algum lugar e eu diria que era Nova Lei. Porém, isso não aconteceu. Ele apenas ficou me encarando. Os olhos dele estavam vermelhos, como se ele estivesse fora de si. Continuei a andar, mas ele começou a dirigir. Passou por mim e parou alguns metros à minha frente. Então ele apenas fez um aceno de cabeça, como se fosse "vem aqui". Eu comecei a correr. Eu estava me aproximando da loja, mas ela tinha um cercado com algumas mesas em volta. Na hora, eu nem pensei direito, só queria chegar logo na loja, então eu fui pular a cerca. Gostaria de dizer que caí de pé, só que eu tropecei. Prendi meu pé e caí de joelhos. Claro que chamei muita atenção, mas fui direto para a loja. Prendi minha respiração e olhei de volta pela janela de vidro. Aquele desgraçado estava estacionado do lado de fora. Esperei lá dentro até ele sair e não ia contar para ninguém que achava que estava sendo perseguida. Mas um atendente veio falar comigo. A minha entrada triunfal e provavelmente a minha cara de desesperada chamaram a atenção. Contei para ele o que estava acontecendo e ele me disse para esperar. Fiquei olhando pela janela enquanto vi o atendente saindo com uma barra de ferro na mão, perguntando para o motorista do carro vermelho se poderia ajudar com algo. Eles trocaram algumas poucas palavras e o carro saiu. O atendente me contou que ele tinha pedido informações sobre uma rua que eu não lembro mais o nome, mas ele não acreditou que era isso que realmente o motorista queria. Por fim, ele falou que o cara era muito esquisito e que eu esperasse mais um pouco antes de voltar para casa. Mandei mensagem para meu amigo pedindo para que ele passasse pela loja quando estivesse voltando. Fiquei com os olhos grudados na janela da loja o tempo todo, com medo de que ele reaparecesse. Felizmente, nunca mais vi o carro de novo. Não estou 100% convencida de que fantasmas e coisas assim são reais, mas, depois desses 2 episódios, realmente me fez considerar. A primeira vez que ouvi algo que muitos poderiam considerar paranormal, eu não devia ter mais de 10 anos. Lembro que era tarde da noite e desci para usar o banheiro. A primeira coisa estranha que notei foi que a casa estava escura como um breu. Isso era estranho porque minha mãe sempre deixava a luz da cozinha acesa para aquelas idas ao banheiro tarde da noite. A porta do meu quarto ficava do lado oposto de onde ficava o banheiro. E vindo das sombras, ouvi um leve sussurro. Quanto mais perto eu ouvia, mais alto e claro ficava. Parecia meu pai, chamando meu nome. Ele dizia para eu não olhar pela janela. Meu pai não morava e nunca morou conosco.
Fiquei tão assustada que corri de volta para cima e voltei para a cama. Fiquei segurando a vontade de ir ao banheiro até ouvir minha mãe na cozinha preparando o café da manhã. Achei que era apenas uma ocorrência estranha e única, mas infelizmente não foi assim. Quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, estava passando as férias escolares na casa do meu pai. Como era em outra cidade, eu não conseguia ver meu namorado com frequência, mas ele vinha ficar comigo todo final de semana. Eu gostava de ficar olhando o carro dele atravessar a rua enquanto ele ia embora. Foi assim a primeira vez que eu a vi. Depois que o carro dele subiu no horizonte, deixei meu olhar deslizar, distraído, até que quando olhei para a casa em frente à minha, vi a seguinte cena. Uma jovem pálida, com longos cabelos castanhos escuros, vestindo o que parecia uma camisola branca. Ela parecia doente, mas parecia uma pessoa totalmente normal. Estava andando de um lado para o outro, meio desorientada. Eu virei o rosto por um segundo, pois percebi que estava encarando a mulher por tempo demais. Quando olhei de volta, a cena inteira havia desaparecido. Não havia nenhuma mulher, e isso me assustou. Mas eu não dei importância, porque achei que poderia ser alguma moradora da casa em frente. Mais tarde, naquela noite, eu estava tendo dificuldade para dormir. Um dos motivos foi porque por volta da 1 da manhã, eu pude ouvir um leve arranhão. Na primeira vez, parecia alguém arrastando uma lata de lixo de plástico no concreto. Eu achei estranho, porque meu quarto ficava no andar de cima. O barulho tinha que ser realmente alto para eu ouvir. Olhei pela janela e não pude ver nada que pudesse fazer o barulho. Quanto mais tarde ficava, mais alto o arranhão ficava, e acrescentava um toque rítmico entre os arranhões. Começou a soar mais alto, como alguém arranhando a parede, mas eu não conseguia identificar de onde vinha. Estava soando cada vez mais como se alguém estivesse tentando cinzelar a parede ou algo assim. Eu escutei o mais atento que pude. Percebi que parecia vir de fora da minha janela. Com cada grama de coragem que consegui reunir, abri as cortinas. Era a mulher de antes. Ela estava pressionada contra a janela e eu mal conseguia vê-la, arranhando e batendo na parede com um dedo longo e ossudo e unhas sujas. Sua camisola estava mais suja agora, seu cabelo estava oleoso e ela parecia muito menos normal agora. Entrei em pânico e fechei as cortinas. Os arranhões pararam por apenas alguns segundos, tempo suficiente para eu olhar pela janela novamente e ver que ela havia desaparecido. Os arranhões recomeçaram. Aterrorizada, decidi acordar meu pai. Ele não ficou muito satisfeito quando soube por que eu acordei, mas mesmo assim ele saiu e não havia ninguém lá fora. Contei para ele sobre a mulher que havia visto mais cedo. Ele falou que não havia nenhuma vizinha na casa da frente e começou a achar que era apenas minha imaginação. Foi então que ele falou meu nome e em seguida disse para eu não olhar mais pela janela que tudo ficaria bem. Imediatamente lembrei da noite que eu vi ele no escuro na casa da minha mãe, falando exatamente a mesma coisa. Fiquei apavorada, mas fiquei calada, pois sabia que ele não iria acreditar em mim. Os arranhões pararam momentaneamente, mas é claro que assim que ele voltou para a cama, recomeçaram. O arranhão parou por volta das 6 da manhã. Fiquei sentada no meu quarto a noite toda, segurando meu medo e curiosidade, mas sem sequer passar os olhos pela janela. Não voltou depois. Não vi a mulher desde aquela noite e realmente espero nunca mais vê-la. Não consigo explicar o que aconteceu naquele dia, mas o que quer que tenha sido foi realmente assustador.